Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Elder Joaquim Machado. Quero compartilhar com você uma mensagem que fala muito ao meu coração. Se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 ao 50, cujo tema deste conjunto de versículos é a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Mas o tema da minha mensagem é este: o Evangelho do chão, o Evangelho da mesa. O texto diz o seguinte: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro lhe devia 50 denários. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo santo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse Jesus à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. É importante dizer, a princípio, que Jesus nunca expôs ninguém, nunca expôs nenhuma pessoa. Mas esse caso é um caso singular. Jesus foi convidado por um fariseu para jantar em sua casa. Naturalmente, o fariseu queria conhecer mais da pessoa de Cristo. A fama de Jesus se espalhara por toda a região da Judéia. E o fariseu, evidentemente, queria conhecer de perto aquele de quem muito se falava. Então Jesus aceitou o convite e foi até a casa do fariseu. Chegando-se lá, penso eu, havia uma mesa bem estendida, enorme, com muitos convidados, e Jesus sentara à mesa. É bom refletir, notar que Jesus não operou ali nenhum milagre sequer, não realizou nenhuma obra maravilhosa, a não ser a salvação daquela mulher. Enquanto Jesus estava no jantar, decorria o momento, o jantar normalmente, entrou uma pessoa naquele recinto que não fora convidada e que nem era benquista, era uma pecadora, e que inclusive era muito conhecida por Simão, o fariseu, e provavelmente pelos seus convidados também. A mulher não se apresentou, não pediu licença, ela foi adentrando o recinto e foi até os pés de Jesus. Por certo, ela sabia quem era Jesus, ou pelo menos o conhecia à distância. Chegando aos pés de Jesus, ela começou a chorar, enxugando as lágrimas com seus cabelos e ungiu os pés de Jesus com unguento. Aquela cena tornou-se uma cena impactante. Todos os olhares estavam fitos naquela mulher. O clima ficou estranho. O senso de julgamento se espalhou pelo ar. Num dado momento do acontecimento, Simão somente pensou: se esse homem fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Jesus Cristo, tendo em si o Espírito Santo, sabendo do que Simão pensara, Jesus então propôs uma pequena parábola para Simão. Ele disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Respondeu Simão: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. Não tendo os 2 com que pagar o credor perdoa a ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu: por certo,
aquele a quem muito perdoou. Jesus então disse para Simão: julgaste bem. Eu entrei em tua casa, Simão, e você não me deu água para lavar os pés. Eu entrei em sua casa, você não me deste ósculo santo. Entrei em sua casa e você não me ungiu com óleo. Naquele momento, muito por certo, Simão sentiu a vergonha da verdade de Jesus. Nenhuma ação que beneficiasse ou que glorificasse o Senhor foi realizada por Simão. A conclusão que se tira é que aquele convite não foi um convite com um coração cheio de amor e consideração, mas foi um convite, por certo, com mera curiosidade, ou pelo menos com o interesse de conhecer a pessoa de Cristo. Então, nós podemos ver que Jesus saiu em defesa da mulher. Ele saiu e defendendo a mulher e disse: esta mulher, ela não cessa de me lavar os pés, de me beijar e de me ungir. E você, pelo contrário, nada disso você fez. A quem muito perdoa, a quem muito peca, muito se perdoa, Simão. Muito bem, meus ouvintes, meus amigos. O evangelho do chão, o evangelho da mesa, está bem caracterizado nesta mensagem, nessa passagem. O evangelho do chão é aquele evangelho que é constituído de cristãos, de pessoas que choram, que clamam, que beijam a Cristo, que estão arrependidos, né? Cujo foco, cuja intenção, a ideia, a vontade é toda centralizada e voltada para Cristo. Mas o evangelho da mesa é o evangelho social, o evangelho da dúvida, do pouco amor, do pouco interesse. Nós não podemos aceitar viver o evangelho da mesa. O evangelho da mesa, ele tem a sua importância no sentido social. O homem convidou a Cristo, preparou o jantar, chamou os convidados. Por certo, recebeu Jesus com alegria, mas não era o suficiente. O evangelho do chão foi um evangelho sem palavras, um evangelho de gesto, um evangelho de arrependimento, um evangelho de clamor e de súplica. Cristo entendeu tudo o que aquela mulher necessitava. Sem palavras nenhuma, ele voltou-se para ela e disse: filha, os teus pecados são perdoados. Quem sabe tudo que aquela mulher queria era uma mudança de vida. Tudo que ela queria era perdão do seu passado, da vida que ela devotara, do pecado ou dos pecados que ela praticara. Ela queria uma chance de uma vida nova, de uma vida melhor. E Cristo possibilitou essa transformação, essa mudança na vida daquela mulher. Então hoje no mundo, eu tenho para mim que a gente vive esses dois evangelhos. O evangelho da mesa. Muitos são aqueles que acreditam em Cristo, que convidam a Cristo. Muitos são aqueles que cantam a Cristo. Muitos são aqueles que até admiram a Cristo. Mas poucos são aqueles que estão no chão, no lugar que o cristão deve estar. De arrependimento, eu repito, de clamor, de súplica, de transformação de coração. No final das contas, quem foi beneficiado naquele jantar foi a mulher. Quem foi beneficiada. Ela é que saiu perdoada. Por certo, Simão não. Simão, evidentemente, teve uma ajuda do encontro com a verdade. De entender, Simão entendeu que ele não recebeu a Cristo com aquele conceito elevado, com aquela consideração espontânea. Ele entendeu isso. Cristo deixou isso claro, expôs o coração de Simão até para benefício dele mesmo. Os convidados em torno de Simão sentiram, quem sabe, o peso da vergonha, o peso da retratação de Simão frente àquelas palavras de Cristo, se é que ele se retratou, intimamente falando. Pois bem, vamos buscar viver o evangelho do chão. Vamos buscar viver o evangelho que glorifica a Deus. Vamos procurar viver o evangelho cujo conceito de Deus seja um conceito elevado. Que Deus te abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade.